Olha, o uso de anticoncepcionais representa muito na emancipação feminina. E se as mulheres evoluíram em suas pautas na sociedade, os contraceptivos também se modernizaram bastante. O nosso papo agora é com a ginecologista Cristina Guazelli. Ela é membro da Comissão Nacional especializada em anticoncepção da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E ela já está aqui comigo. Boa noite, doutora Cristina. Boa noite, tudo bem? Obrigada pela lembrança do meu nome. É um prazer enorme tê-la aqui com a gente. Hoje um programa especial em homenagem a nós mulheres. E nada melhor do que a gente falar sobre anticoncepcionais, não é, doutora? Explica pra gente o que são os anticoncepcionais. Anticoncepção, como o nome está dizendo, são métodos contraceptivos. É o que nós podemos utilizar para evitar uma gravidez. Assim, a gente pode planejar o melhor momento da nossa vida para poder engravidar. Quais são os tipos mais buscados e os mais eficientes, hein, doutora? Os tipos de anticoncepção, né, mais conhecidos são as pílulas, que são os anticoncepcionais hormonais, e a camisinha, o condom. Lembrando que o condom não é considerado um método anticoncepcional de boa eficácia. A eficácia dele é considerada regular. Então, a orientação é para que se utilizem métodos mais eficazes. Quais são os métodos mais eficazes? É o DIU, é o sistema intrauterino de levonorgestrel, é o implante. Na verdade, de todos os métodos, o mais eficaz é o implante. O que existe de mais novo? Como é que eles evoluíram, hein, doutora? O anticoncepcional, as pílulas, elas passaram a ser industrializadas na década de 60. E de lá para cá, houve muitas mudanças. Mudanças nas doses, nos tipos de hormônio, então houve muitas alterações. Hoje em dia nós temos pílulas com doses bem menores e hormônios muito mais parecidos com os nossos. Com isso, você acaba tendo menos efeitos colaterais, uma menor incidência de riscos para as mulheres que utilizam esses métodos. A mulher deve lidar com os mitos também. De que forma, hein, doutor? O que realmente pode atrapalhar o uso dos anticoncepcionais? Existem vários mitos em relação à utilização dos métodos, né? Sim. Por exemplo, da pílula. O mito é que a pílula, por exemplo, precisa ser feito um descanso. Não, não se tem descanso com a pílula. A paciente ela deve usar a pílula o tempo que ela necessitar. Quando ela suspender, ela vai suspender ou porque não tem mais a necessidade do método, porque está sem algum parceiro, ou porque deseja engravidar. Outro mito é o mito, por exemplo, que é da ingesta, né, da pílula, que a pílula não pode ser ingerida, vamos supor, sozinha, que precisa ter um copo d'água, né? Não, a paciente, ela pode, claro que é muito melhor se ela tiver um líquido, porque ela vai conseguir deglutir melhor esse anticoncepcional. Mas se ela está num momento fora de casa que não tem condições de ter um líquido, ela pode colocar o comprimido na boca, encher a boca de saliva e tentar engolir, que não vai ter problemas. O que não Um pode outro é mito que deixar eu de acho que é tomar, né? importante, O que não pode é deixar de tomar. não pode deixar de tomar, porque se ela esquecer ou se ela atrasar, ela pode dançar. É verdade, doutora. Inclusive, eu queria até aproveitar a oportunidade que a gente está falando sobre a questão de esquecer de tomar a pílula. É muito comum a mulher esquecer de tomar a pílula. E aí a gente fala da pílula do dia seguinte. Mas aí eu lhe pergunto, doutora, aconteceu de esquecer de tomar a pílula. O que eu devo fazer? Eu tomo 2 pílulas ou para, ou tomo a pílula do dia seguinte? Como é que faz, hein, doutora? Se a paciente esqueceu a pílula, ela deve continuar tomando. Se ela esqueceu um dia, ela deve continuar tomando sem problemas.
Se ela esqueceu 2 ou mais dias, ela reinicia o comprimido e associa um método de barreira, o preservativo. Entendi. Então tem que estar muito atenta em relação a isso, viu, mulherada? Muito cuidado. Inclusive, eu tenho pergunta de telespectadora aqui para a doutora. Você, mulher, Marquinho colocou inclusive aí a nossa enquete, porque a gente fez uma enquete com as mulheres e botaram aí a pergunta da enquete, mas eu vou para a pergunta aí da nossa telespectadora. Doutor, o uso constante de anticoncepcional afeta a fertilidade? Não. O anticoncepcional não interfere com a fertilidade da paciente. Se ela já tem algum problema, ele vai persistir, né, com a utilização. O tempo de uso não interfere com a fertilidade da mulher. Doutora, eu também queria aproveitar a oportunidade para a gente falar de outros métodos, como o DIU, por exemplo. A partir de que idade, né, a mulher pode colocar o DIU? E hoje, inclusive, com a modernidade, o DIU evoluiu bastante, né? Sim, nós temos vários tipos de DIUs. Aqui no nosso país, os mais utilizados é o DIU de cobre, que ele pode durar mais do que 10 anos. Se essa paciente tem 35 anos ou mais, ela pode inserir e ela só vai tirar depois dos 50. Ou o DIU hormonal, com uma duração de 5 anos. Então, até 5 anos o DIU hormonal, mas o DIU de cobre até 10 anos, né? Existe alguma ressalva sobre o uso prolongado ou outro tipo de efeito colateral, doutor, em relação ao anticoncepcional, ao DIU também, aos métodos contraceptivos? Não. A paciente, o uso prolongado que você quer dizer é de qual? Dos anticoncepcionais, da pílula, que a gente fala o regime estendido, contínuo, quando a paciente emenda as cartelas, sim, é isso? Isso. Tá, então a gente chama isso de regime estendido ou contínuo. Contínuo quando a paciente emenda uma cartela na outra e não para, então ela não vai sangrar. Uhum. E estendido quando ela usa, por exemplo, 3 ou 4 cartelas, então a cada 3, 4 meses, e aí ela faz uma pausa. Ela pode fazer uso, hoje em dia, a mulher, ela pode usar a pílula da forma que ela desejar. Ela pode usar por 1, 2, 3 meses e fazer a pausa, ou pode dar continuidade, e ela pode elaborar e planejar quando ela deseja sangrar. Existem várias opções de anticoncepcionais hoje em dia para que a mulher possa fazer isso. Ela escolhe o momento do seu sangramento. Ou, se ela não quer sangrar, ela emenda e continua e sem trazer nenhum prejuízo para a paciente. Entendi. Então, é uma opção realmente da mulher e que ela deve discutir, inclusive, com a sua ou o seu ginecologista, né, doutora? Inclusive, hoje aqui a gente fez uma enquete no nosso programa e nós perguntamos às mulheres, né, se elas estão aí fazendo seus exames periódicos. Eu vou aproveitar aqui e vou já dizer o que é que deu a nossa enquete, viu, doutora? Vamos saber aqui se as mulheres estão respondendo sim ou não. Olha que boa notícia, 93,1% das mulheres estão fazendo os exames periódicos. E aí a gente fala de nós mulheres, doutora, que nós temos realmente essa sensibilidade com a nossa saúde também e nós procuramos muito mais os médicos, inclusive o ginecologista, para fazermos os exames periódicos. Isso é fato, né, doutora? Sim, mas a gente tem aproveitado alguns momentos para que essa paciente traga o seu parceiro para exame. Por exemplo, atualmente a gente tem aproveitado o pré-natal, porque a gente sabe que os homens não buscam, né? Consulta, avaliação médica. Então, por exemplo, quando a paciente ou ela deseja engravidar, ou quando ela inicia o pré-natal, a gente convida o parceiro, né, para fazer alguns exames. E é importante realmente isso, né? Nós mulheres geralmente temos esse olhar, porque o homem geralmente ele procura um médico quando ele está doente e nós não. Nós já temos uma outra. Eu acho que é muito cultural isso, né, doutora? Da gente já desde muito cedo procurar ginecologista e passar a ter esse hábito mesmo de ir pelo menos uma vez por ano a ginecologista. E isso realmente deve ser o correto. Tomara que os homens aprendam um pouco mais com a gente, hein, doutora?
Isso é verdade. As mulheres, elas levam os homens à, à orientação, ao auxílio médico. Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que trabalhar e lidar muito com a prevenção. Sim. A prevenção, ela traz melhor qualidade de vida para todos. Com certeza, prevenir é sempre a melhor solução. Muito obrigada, viu, doutora, pela entrevista. Obrigada pelo convite, viu? Muito bom. Volte sempre. E olha, Obrigada. falando em prevenção,